E aí? Passou das 9 da noite de domingo. A vinheta do Fantástico toca como um sinal de toque de recolher e você percebe que aquela apresentação crucial de terça-feira ainda é um deserto de slides em branco. Você sabe que precisa agir, mas seu cérebro parece um motor fundido. Olhar para o material de estudo gera uma náusea intelectual. O peso não é apenas o cansaço, é o bloqueio. Mas e se eu te dissesse que existe um código para sequestrar seu foco mesmo quando você está moído? Uma técnica que não luta contra a sua preguiça, ela joga a favor dela. Antes de entender o método, entenda o inimigo. Por que você não entra em colapso ao decidir calçar o tênis e dar 10 passos, mas a ideia de correr uma maratona te paralisa? O paradoxo é que a maratona é feita desses 10 passos repetidos, mas seu cérebro não vê o processo, ele vê o custo total. Seu cérebro é como um personagem extremamente econômico, ele não gasta energia, ele economiza centavos biológicos. Com apenas 2% da sua massa, ele drena 20% do seu oxigênio. Quando você diz, vou estudar, seu cérebro ouve, vou gastar uma fortuna em concentração. Ele é astuto, vai sabotar o plano e te sugerir o caminho de menor resistência. Então, vamos em 9 minutos apenas aprender a reter o foco e aprender a estudar com menos esforço? Precisamos de um choque de realidade. Assistir vídeo-aula não é estudar, é consumir conteúdo. Estudar de verdade é o trabalho sujo, é pegar o caos da informação e organizar dentro da sua cabeça. É ler, escrever, refletir, conectar pontos e, finalmente, ser capaz de explicar o conceito com a sua própria voz. Estudar dói e tem que doer, porque você está reconfigurando seus neurônios. Se o seu cérebro sabe que aquilo vai custar caro, ele vai relutar. O grande desafio do aprendizado não é a inteligência, é a logística da informação. A exaustão não vem da dificuldade do tema, mas do esforço de decidir onde cada coisa vai. Quantas caixas eu preciso? Essa caixa é maior que a outra? Tentar entender e organizar ao mesmo tempo é a receita para o curto-circuito mental. É por isso que começar um assunto do zero é a tarefa mais pesada que existe para a nossa biologia. Para piorar, vivemos sob o bombardeio da dopamina instantânea. Redes sociais e notificações são cassinos de bolso, projetados para te dar recompensas sem esforço. Comparado ao prazer imediato de um vídeo de 15 segundos, o esforço de ler 50 páginas parece um castigo medieval. Nossa resiliência mental foi atrofiada pelo algoritmo. Sem um porquê inabalável e uma estratégia que reduza o atrito inicial, você sempre escolherá o prazer fácil em vez do crescimento difícil. O mundo moderno é uma máquina de fabricar mentes dispersas. Se o conhecimento tem camadas, sua abordagem também deve ser. O estudo em camadas é o oposto da tentativa bruta de entender tudo de uma vez. Em vez de uma subida vertical exaustiva, criamos rampas leves de aprendizado. O segredo é dividir o trabalho de uma maneira que seu cérebro não perceba que está sendo desafiado. Você vai enganar seus instintos de economia de energia, fazendo o trabalho parecer leve, enquanto constrói uma compreensão profunda e inabalável. Já se inscreve no canal para aprender muito em 9 minutos apenas. Na primeira etapa, a regra é clara. Busque apenas o óbvio. Pegue o material e identifique o que é fácil. Viu algo complexo? Ignore. Você está apenas mapeando o território e instalando as caixas vazias na sua memória. Em uns 9 minutos, você terá um mapa mental do que precisa ser feito. O peso psicológico desaparece porque você removeu a obrigação de ser inteligente logo de cara. Você está sendo superficial de propósito, construindo a base onde o conhecimento real vai ancorar depois. Então, registre o esqueleto do que viu. Faça um mapa mental. Use o mínimo de palavras possível. Crie lembretes que conectam o tema ao que você já sabe da vida. Se o cansaço bater agora, você pode parar. O incrível é que você já progrediu mais do que se tivesse passado 2 horas lutando contra a primeira página. Você agora tem um esqueleto, e o cérebro adora preencher lacunas quando a estrutura já existe. O esforço para continuar agora caiu pela metade.
Na segunda camada, você volta ao material com as caixas prontas. O que era difícil antes, agora parece familiar. Você foca nas conexões médias. Na terceira camada, você finalmente ataca os detalhes finos, as buratos e as fórmulas chatas. Como o cérebro não gasta mais energia tentando se localizar, ele dedica 100% da potência para processar o detalhe. O aprendizado se torna fluido, rápido e, curiosamente, fácil. Você está finalmente falando a língua natural dos seus neurônios. E aqui entra o segredo que pouca gente te conta. O cérebro não retém o que você lê, ele retém o que você revisa. Ao usar as camadas, você está forçando o seu sistema a revisitar a mesma informação sob ângulos diferentes. Na primeira, você vê o vulto. Na segunda, o rosto. Na terceira, a expressão nos olhos. Essa repetição espaçada, dentro de uma única sessão de estudos, é o que transforma a memória de curto prazo em conhecimento de aço. Você para de estudar para a prova e começa a ser o dono do assunto. Mas por que se dar a esse trabalho? Conhecimento não é sobre ser o nerdão da turma ou colecionar diplomas. É sobre quem você se torna no processo. Cada vez que você estuda, você constrói uma versão mais potente de si mesmo. Ler um livro é ter uma consultoria particular com as mentes mais brilhantes da história. É discutir a hipocrisia com Machado de Assis ou estratégia com Marco Aurélio. Essa é a única coisa que nos diferencia dos animais, a capacidade de raciocinar e aprender com o passado. A maioria das pessoas passa a vida reagindo. Reage ao chefe, reage às notícias, reage aos algoritmos. Elas são passageiras de uma realidade escrita por outros. Estudar é o ato de pegar o volante. Quando você domina um assunto, você ganha uma lente nova para enxergar o mundo. Onde os outros veem caos, você vê padrões. Onde os outros veem crise, você vê oportunidade. O estudo te dá poder de previsão, e previsão é a base de toda a riqueza e liberdade que existem no planeta. A vontade é inconstante como a lua. Não confie nela. O que você precisa é brio, o sentimento de honra e dignidade intelectual. É o inconformismo de olhar para um texto e não aceitar ser ignorante. Como assim eu não entendo isso? Eu tenho um cérebro funcional, eu vou dominar esse conceito. O estudo te dá o maior prêmio de todos, a liberdade. Liberdade de não ser manipulado por narrativas baratas, de formar suas próprias opiniões e de não ser apenas mais um seguindo a manada. E então, tá fazendo sentido essa maneira clara de estudo? Já compartilha com amigos que precisam se preparar para as provas da escola, do concurso, da faculdade. Imagine sua mente como um terreno. Se você não plantar o que deseja, o mato crescerá sozinho. As opiniões alheias, os medos coletivos e as bobagens da internet são as ervas daninhas que ocupam o espaço de quem não cultiva o próprio jardim. Estudar é arar a terra. É um processo cansativo, às vezes solitário, mas é o único que garante que os frutos colhidos lá na frente tenham o seu nome. Você prefere o cansaço de quem constrói ou o arrependimento de quem apenas assistiu o tempo passar? Estudar não é um comportamento isolado, é um estilo de vida. É ter fome de entender o mundo, da economia à música. O método das camadas é a ferramenta, mas o brio é o combustível. Não espere a vontade aparecer para começar. Comece e a vontade aparecerá. Pare de reclamar do domingo à noite e assuma o controle da sua capacidade de pensar. No final das contas, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o que você decidiu construir dentro da sua cabeça. O mundo já tem barulho demais. O que ele precisa agora é de mentes que saibam interpretar o silêncio e criar algo novo. Comece agora. A primeira camada te espera. Obrigada por me acompanhar até aqui nesta jornada de 9 minutos apenas. Até a próxima!